noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar de volta a esta casa de oração, de trabalho, de irmandade, que nos agracia com a virtude do Evangelho, do estudo e da vivência. Nós vamos dar continuidade aos estudos desta casa com o tema provas e expiações. Um tema que é do nosso dia a dia, mesmo quando a gente não interpreta essa temática à luz da doutrina espírita. Mas quem aqui está em prova ou está em expiação? Quem de vocês se reconhece numa expiação? Quem de vocês se reconhecem em uma prova? Será que nós estamos passando por algum tipo de situação que a gente pudesse caracterizar como expiação? Ou a gente apenas está vivenciando uma provação? E para aqueles que nunca refletiram se há alguma diferença nisso, a gente também vai abordar a caracterização e a diferença de uma prova para uma expiação. Normalmente a gente aborda esse tema com a abordagem do conceito da dor, porque a prova e a expiação só é percebida pela dor. A dor pode ser física e a dor pode ser de origem moral. Ela pode ser provocada por um instrumento físico ou pelo pensamento. Ela pode ser percebida no corpo, como também pode ser percebida na alma. A prova, a expiação, são duas situações diferentes que provocam dor. Tanto uma quanto a outra pode provocar dor. E a expiação é o conceito da aplicação da lei divina sobre a existência de qualquer indivíduo que possa ter qualquer débito do passado com a lei divina. Então, a gente já nasce com aquela predisposição a uma expiação. Ela se caracteriza por ser uma imposição da lei, da qual o indivíduo não consegue escapar. A prova, diferentemente da expiação, ela dá o direito de você escolher e até fugir da provação e até evitar. Mas ela tem uma finalidade, tanto a expiação quanto a provação. Elas são processos reeducativos, consolidadores da nossa evolução e se configuram instrumentos do nosso aperfeiçoamento, do nosso progresso. Tem a ver também, além do conceito da dor, a gente precisa trazer e relembrar o conceito da reencarnação, sem o que a expiação, principalmente, não faria sentido. Sem reencarnar, o espírito não passaria pela expiação na vida corporal. Então, a reencarnação e a dor são conceitos que complementam o conhecimento das provas e da expiação. Como nós vamos nos reconhecer vivendo uma prova ou uma expiação? Por isso que eu perguntava aqui, e depois desse preâmbulo, eu repasso a pergunta: você se reconhece numa prova ou numa expiação? A expiação, ela tem uma característica muito forte. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma doença grave e que não tem retrocesso, a medicina não encontrou a cura, e ele vai conviver com essa doença até o fim de seus dias. A pessoa que sofre um acidente e perde um dos membros do corpo, sofre uma paralisia e não pode andar, vai viver em cima de uma cadeira de rodas. Uma doença grave
que ele vai ter que limitar os seus movimentos, perder uma mão, perder um pé, uma perna. A diabetes, por exemplo, é uma doença muito grave que pode levar à perda de um membro. Então, as doenças de natureza física, aquelas que limitam movimentos, aquelas que limitam a visão, a audição, a voz, essas são doenças de natureza expiacional. Então a pessoa não escapa àquela penalidade da lei, e até porque, em geral, aquilo é planejado antes mesmo da criatura nascer. Quando ele vai reencarnar, às vezes já no útero da mãe a criatura já vai desenvolvendo aqueles problemas que vão marcar a sua existência. Os nascimentos com problemas de ordem cerebral, as más formações. Então, esse tipo de problema, ele tem uma caracterização de expiação. E a pessoa já nasce com aquele problema e com ele vai conviver. À prova, a pessoa pode nascer perfeita do corpo e ele vai ter que escolher entre determinadas situações. Como ele vai conviver com as dificuldades da vida, os problemas que surgem na família, pessoalmente, no trabalho, com os colegas do estudo, na escola, na universidade, na sociedade. Isso na vizinhança. Com os vizinhos. Os problemas de convivência com os vizinhos, que hoje se complicaram ainda mais com os condomínios, né? Você tinha um vizinho do lado direito, um vizinho do lado esquerdo e um vizinho na frente. Então você se relaciona, e o dos fundos, né? Então você se relacionava com essas pessoas e, para facilitar, não ter problema com a vizinhança, você fazia o quê? Subir o muro, né? Então você cercava sua casa de muro, 2 metros de altura, e não via vizinho. A não ser quando a criança jogava bola por cima do muro, jogava casca de banana, e aí criava aquela arenga de vizinho, e você ia ter que ir lá conversar com os pais e para resolver alguma coisa. No condomínio você tem às vezes 100 vizinhos, que vai encontrar com eles todos os dias no elevador, na escadaria, na portaria, nas assembleias para resolver os problemas de condomínio. Então, a vida foi ficando um pouco mais complexa. A vizinhança foi aumentando. E a gente, hoje, a tendência é a verticalização das moradias e as pessoas terem mais vizinhos do que tinham quando moravam em casas. E esse tipo de provação é interessante porque coloca as pessoas diante de opções, diante de escolhas, diante da convivência. Eu já não vou mais conviver apenas com minha mulher, com meus filhos, eu agora tenho que conviver com o vizinho da porta ao lado no condomínio, da casa, já tem um ambiente comunitário, a piscina, o salão de festas. Decidir o custo do condomínio, a taxa de condomínio. Vai numa assembleia, você reclama que quer baixar, o outro acha que tem que aumentar para fazer as coisas. Essa convivência é uma prova. É uma provação. E muita gente diz assim: eu não vou mais participar da assembleia do condomínio. Eles que resolvam lá. Que decidirem, para mim tá bom, eu não quero essa confusão para mim, de jeito nenhum. Então, essa escolha é uma fuga da prova. A pessoa não se sente capaz de conviver com a diferença, com as escolhas diferentes, com as pessoas diferentes. E ela não se sente capaz de negociar o que ela acredita, o que ela quer, com o outro que quer diferente. Para que isso não leve a uma briga, e aí já é outro problema, porque não era preciso chegar a uma briga, a pessoa evita ir para a assembleia. Como o vizinho que diz: eu me intriguei do meu vizinho aqui da direita, eu não passo mais nem na porta dele. Quando eu chego, eu vou pela outra calçada para não dar nem bom dia para ele. Não era assim no passado, né? A pessoa pulava a casa do vizinho com quem se intrigou para resolver o problema. No condomínio, ela deixa de ir à reunião da assembleia. Ela vai abrindo a porta, vê que o outro vizinho está na porta do elevador. Ela: eita, esqueci uma coisa, aí fecha até ele descer, aí ela pega o elevador depois. E aí a gente está
fugindo de uma situação de convivência. Isso é uma provação. E a provação é conviver com essa diferença. É buscar a paz entre os diferentes. E aí é uma escolha. A gente está fugindo ou enfrentando a nossa provação? Está pulando a casa do vizinho pela outra calçada ou está desenvolvendo naturalmente a convivência até que a coisa se pacifique e você possa dar bom dia, possa novamente estreitar os laços. Ou pelo menos não evita. Ele que vai chegar o momento dele de entender e voltar a falar. Não é mais você a causa do problema. A sua parte você resolveu. Porque as pessoas não geram provas e expiações para os outros, não. Não é o comportamento violento do meu vizinho que gera karma para mim, não. Gera karma para ele. O comportamento violento da criatura gera karma para ele. Quando ele é violento com o outro, gera resgate. Entendeu? Então, o bandido que lhe assalta na porta da casa gera karma para ele. Para você é um resgate. Saudou dívida do passado. Você está se credenciando perante a lei de Deus. Você não tem nada a ver com a prova dele, com a situação dele. Então o vizinho que é mal educado, que é grosseiro, que não respeita, está gerando karma para ele e não para quem ele está ofendendo. Quem está sendo ofendido e está perdoando, convivendo, tolerando e ensinando ele a conviver, está se credenciando diante da lei. O mal educado, o grosseiro, o violento, o que rouba, o esperto, ele está gerando karma para ele. Você teve a carteira roubada, está resgatando o débito. Diante da lei você está se credenciando. Ele está arrumando mais problema para frente. Então, quando a gente fala de provas e de expiações, a gente está falando também de lei de causa e efeito. A gente, na hora que está expiando um problema, através de uma doença, através de uma prova moral ou de uma dor moral muito grande, a gente está resgatando situações do passado e se credenciando perante a lei para ter dias melhores. A criatura que provoca a dor no outro está se habilitando na lei a outras expiações, a outras provas. Por isso que a gente não tem como dizer assim, por causa de fulano eu estou assim. A gente não pode culpar o outro diante desse conhecimento que a gente tem do karma, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. O máximo que a gente pode dizer é, ele me pôs em prova, me agrediu, e eu não reagi à altura do que vim fazer aqui. E junto com ele bati de frente. Então eu sou igual a ele. Então eu não consegui vencer minha prova, que era o quê? Me manter tranquilo, resolver o problema, tentar um diálogo, fazer minha parte, e se ele não fizesse a dele, o problema continuaria com ele, não comigo mais. Isso é que é a aprovação, porque você tem o direito de escolher entre reagir à provocação ou agir, mantendo o equilíbrio, a firmeza do seu propósito no bem, o desejo do diálogo e também o direito de buscar a justiça. Que muitas vezes a gente diz assim, o espírita não compreende bem isso, e ele diz, eu não vou procurar a justiça porque eu estaria desacreditando no que vim fazer aqui, na lei de Deus. Não é bem assim. Buscar a justiça é um meio de mediar um conflito que pode descambar em uma situação pior. Então a gente às vezes diz assim, o espírita, não, meu vizinho está me ameaçando matar e eu tenho que perdoar ele, entender ele já ameaçou 3 vezes, já puxou o revólver, eu não vou procurar polícia nem justiça, que isso faz parte. Não. Tem que imediatamente prestar uma queixa policial, porque cabe à polícia, diante da lei dos homens e da lei de Deus, mediar esse tipo de situação. Ah, o meu vizinho ali tem um filho que é drogado, aí ele roubou meu carro outro dia, pegou a chave aqui, deu uma batida e deixou aqui na porta. Eu não vou fazer nada quanto a isso? Vai sim. Vai conversar com os pais, vai pedir o ressarcimento e se não houver, coloca na justiça.
Porque a justiça é exatamente o marco da civilização moderna, de todos os tempos, aliás. Sempre foi a justiça que resolveu melhor os problemas e os conflitos, desde Salomão, quando duas mulheres brigaram pelo filho, ambas dizendo que eram mãe dele, e como não entraram num acordo, pegaram a criança e levaram até o rei Salomão. E ele iria decidir de quem era aquele filho. Então ele chamou as duas e disse: de quem é esse filho? Ambas disseram: meu. O rei Salomão olhou para elas e disse: não há como esse menino ter nascido de vocês duas. Vocês têm um tempo para decidir quem é a mãe e me comuniquem. Encerrado aquele tempo que o rei Salomão deu, ele voltou a interpelar as duas mulheres e perguntou então: de quem é a mãe? As duas continuaram no conflito e disseram: meu. Salomão disse: bem, não há como resolver essa questão, já que ambas defendem o direito de ser mãe dele. E como nenhuma das duas abriu mão disso, eu vou cortar o menino no meio e cada uma levará uma parte dele. Então uma delas gritou: não, se é assim, deixe que ela fique com o menino. Mais importante do que pelo meu lado é saber o vivo. O rei Salomão disse: então você vai ficar com a criança, porque você demonstrou ter amor por ele. Então, isso é a justiça. É ele que vai mediar um conflito intransponível entre duas pessoas, entre dois grupos, entre duas nações. É isso que a gente tem que procurar. E se a gente procura agir e resolver sozinho, a gente pode estar incorrendo num erro de avaliação errada do problema, pode estar abrindo mão de sua própria ilegítima defesa, como também pode estar extrapolando o direito de agir sobre o outro, caso você exceda na sua ação. Então, mesmo quando a justiça falha, ainda assim é melhor procurar a justiça. Diante disso, a gente trabalhou já o conceito para abordar a temática de provas e de expiações. A gente foi ver a questão da lei de causa e efeito, da reencarnação, da justiça e da dor. Provação dói. Quem aqui já passou provação dói? Dói. Dói. Dói, não dói a provação? Dói. Dependendo da prova, dói muito. Muito. A prova moral dói muito. E a prova moral é uma das causas do suicídio, não é? A provação moral. Porque ela provoca uma dor tão grande que o indivíduo não consegue superá-la e comete o ato do suicídio. Vejam como isso é forte. O suicídio decorre de uma má adaptação à provação. E a fragilidade daquela criatura é tamanha que ele tenta resolver o problema dele cometendo suicídio. E o maior dilema e a maior dor moral dele é somar aos problemas que ele já tinha o despertar na outra vida sem ter extinguido a existência. Porque ele desperta no mundo espiritual sem entender: mas como eu não me matei? Como ainda estou aqui respirando, vendo, ouvindo? Então o suicídio é a própria negação de uma provação. Vejam que o indivíduo que suicida, ele não tem nenhum problema físico normalmente. Ele está perfeito, ele tem o corpo perfeito, às vezes é um jovem, uma jovem bonitos, e eles cometem suicídio, porque é uma dor moral que a gente, olhando assim no campo visual físico, a gente não consegue nem imaginar por que ele fez isso. Mas é uma fuga da aprovação. Então, às vezes a gente diz assim: não, a expiação é pior do que a prova. Nem sempre. Porque a aprovação provoca dores morais. A expiação, dores físicas. Na expiação, o espírito se reconhece e às vezes já nasce no corpo com aquele problema. Por exemplo, a pessoa que nasce surda, ele não tem nem queixa. Ele já nasce surdo, ele fica naquele dilema de lidar com as pessoas, vai para uma escola para aprender a linguagem dos sinais, ele vai se adaptando. Se nasce cego, também nunca viu, para ele não faz diferença. Ele nasce com aquela situação
Depois ele vai perceber de algum tempo e pode sofrer uma prova. Olha a expiação e a prova junto. Ele tem a expiação de ter perdido a visão. A provação é como você vai lidar com isso. Entenderam a diferença? Então, a expiação não depende da sua vontade, ela está feita. Nasceu cego, nasceu surdo, mudo, aleijado, paraplégico, isso é expiação. Você escolheu antes, ou alguém escolheu por você, o anjo de guarda. Está definido no seu plano reencarnatório. Agora, o que você vai fazer com isso? É provação. Como você vai reagir a essa expiação? Essa é a parte da aprovação, elas vêm juntas. Se você visitar um presídio e pegar vários presos com a mesma pena, 20, 30 anos, tendo cometido o mesmo código penal, o mesmo crime, você vai entrevistar eles estão ali cumprindo a mesma pena. Mas você entrevistando um por um, você vai ver como cada um reage diferente à mesma pena. Como cada um reage diferente por estar no mesmo lugar. Como cada um reage diferente estando comendo a mesma comida. Como cada um reage diferente estando vestindo a mesma farda. Cada presidiário vai reagir diferente na entrevista. Se você pudesse fazer, gravar e depois ouvir, escrever, você ia ver que a pena foi a mesma, o local foi o mesmo, a comida a mesma, a roupa que cada um vestia a mesma, todos recebiam o mesmo tratamento, mas como cada um reage ao cumprimento da pena é diferente. Isso também serve para nós que estamos livres, não somos presidiários lá na prisão, mas somos presidiários no corpo. A gente anda com o corpo porque nós somos, na verdade, o quê? Espíritos. E o corpo é uma prisão para o espírito, porque a gente fica limitado aos movimentos do corpo, ao que o corpo permite de liberdade ao espírito. E se a gente entrevistar as pessoas na face da Terra, todas reencarnadas, com a mesma chance de lidar, claro, aí você vai dizer assim, não, mas aquele nasceu rico, eu nasci pobre, aquele nasceu num berço de ouro, aquele dali nasceu nos Estados Unidos, tinha Trump lá para defendê-lo, eu nasci na Coreia do Norte, estou aqui sob ameaça de todos os lados, até do imperador do meu país. Aí o outro diz, e eu que nasci no Brasil, estou nas mãos de Temer. Então, não é? Cada um vai ser um tipo de provação. Não, que você contar o dinheiro de Gerdel. Vai dar ler, né? De tanta lesão por esforço repetitivo. Então, assim, a gente vai ver, quando a gente entrevista os espíritos reencarnados na Terra, a gente vai ver que está todo mundo na mesma prisão, no sentido do espírito, todo mundo está preso a um corpo, cada um num país diferente, mas assim, parecem que os problemas não são muito diferentes. Aí diz assim, mas no Brasil, mas os Estados Unidos são ricos, a gente é pobre, os americanos são ricos, os japoneses são ricos. Aí a gente diz, no Brasil também tem milionários e tem pessoas na miséria. Mas isso não é uma causa da felicidade. Isso não é exatamente uma expiação, é uma provação. Aí lá no Evangelho fala a prova da riqueza e a prova da miséria. Ele não fala em expiação da riqueza nem expiação da miséria, não. Tem a prova do rico, que Jesus olhou para ele e diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma prova difícil? O que é que vocês acham? Eu acho que deve ser, né? Eu acho que deve ser. Agora a gente que olha do lado de cá, que vê o conforto material, as facilidades, o cartão de crédito mais recheado, a conta mais gorda, a nossa avaliação do lado de cá é de que essa prova é moleza. Mas foi Jesus que disse, afirmou em alto e bom som, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso está demonstrado na parábola do homem rico, não é?
que ele pede para avisar os irmãos como era a situação depois da morte. E aí Abraão diz, não, eles já têm lá os profetas, já têm lá os livros. Se eles não quiserem fazer o bem, como tu não quisestes, aí a situação deles, mas tu não pode ir lá mais não. Porque a prova da riqueza é difícil para o espírito. É claro que ser rico na terra é uma facilidade imensa. Imagine você nascer e reencarnar como um sheik árabe, né, com a conta com alguns bilhões de dólares lá, engordando cada dia, com rendimentos que você poderia reencarnar 10 mil vezes e não faltaria dinheiro. Mas isso é uma ambição, não é? É uma coisa da matéria, do corpo aqui. A vida desse ângulo, ela vai olhar sempre como melhor quem ganhou na Mega Sena do que quem vive na comunidade mais pobre, no que a gente chamava de favela, não é? A gente olha por esse ângulo de posses. Mas, do ponto de vista do espírito, é uma prova. Prova da riqueza, prova da pobreza. Qual é a provação do pobre? Não é somente ter dificuldades financeiras. Já conversaram com alguém assim pobre? Eu tive a oportunidade de fazer com Cristina lá na Mocidade Espírita Bezerra de Menezes. A gente tinha uma atividade mensal de entregar sopa, fazer evangelho no lar das pessoas nas comunidades carentes da cidade de João Pessoa. A gente levava uma feirinha, fazia o evangelho e você via os mesmos comportamentos de orgulho, de vaidade, de ambição que você encontra num pobre, num rico, você encontra no pobre. O espírito guarda as mesmas características. Condição, né, que é relativo, né? A prova, ela é basicamente a mesma, assim, se você vê um aspecto, né? Você está bem falando aí. Elas não são exatamente as mesmas, porque elas oferecem condições de acertar e de errar diferentes. Por exemplo, o rico, ele tende a errar por um aspecto, ele tende a fracassar por um aspecto. O pobre por outro aspecto. Ao rico, as provas da prepotência, não é? Da vaidade, do orgulho. E ao pobre, as provas da humildade, de desenvolver a humildade, de procurar ser honesto mesmo na pobreza. A provação de não ter o que comer, enquanto que o rico tem sobrando. Aí o rico tem a prova de limitar o seu desejo, e o pobre não tem essa prova. Ao rico, ele vai ter a aprovação de ter tanto em excesso, para ele aprender a lidar com o excesso. E ao pobre, a aprovação de aprender a lidar com a escassez. Então, são situações diferentes que trabalham, concordo, aí trabalham a alma de forma diferente, mas visando o desenvolvimento. Quem precisa de uma prova da riqueza tem determinado histórico. Quem precisa da prova da pobreza tem outro histórico. E a gente compreende, olhando a situação mundial, a história das almas reencarnadas, a gente vai entender que poucos terão a chance da prova da riqueza, porque os ricos representam 1% da humanidade. E às vezes a gente vai pensar que é simples reencarnar como rico, é mais fácil reencarnar como pobre, porque tem mais espíritos reencarnando como pobre. Não é verdade? Se você disser assim, eu vou esperar para reencarnar como rei, aqui na Terra vai ser difícil, só tem um rei, né? Em cada país aí, não é verdade? Eu quero ser presidente da República. Quantas chances você vai ter? Agora, se você disser assim, eu quero nascer numa comunidade pobre, de Bangladesh ao Brasil, no mundo todo tem onde você nascer. Então, essas provas são escolhidas com muito cuidado e com muita atenção à necessidade de cada um. Aí vem aquelas responsabilidades intermediárias, né? A chamada classe média. A prova da classe média é uma incógnita, né? Porque tem classe média que se acha rica e tem classe média que se acha pobre. Ele vive os dois dilemas. Tem momento que ele se acha pobre e tem momento que ele se acha rico. Mas tudo isso vai depender de como
o espírito reencarnado naquela situação percebe as coisas. E aí está a prova. Quando a pessoa é muito ambiciosa, o muito que ela tiver será pouco. Ela vai ter um pouquinho aqui, vai ganhar um salário mínimo, e ela já está olhando outro emprego que ganha 1,5. Aí a gente diz que isso no mercado é muito disputado. As empresas gostam de pessoas ambiciosas, não é assim? Porque se elas são ambiciosas para ganhar dinheiro para elas, serão ambiciosas para ganhar dinheiro para a empresa. Inclusive isso é um critério de seleção de gerentes nas grandes empresas. Reparem, como o mundo trabalha para dar ênfase à sua ambição, à sua prepotência, a avidez ao consumismo. Se você for pelo lado do mundo, o que é que vai acontecer? Vai se perder no caminho largo, né? Se você escolher esse caminho, é um caminho largo. O caminho estreito é que é o difícil. E uma pessoa rica pode escolher o caminho estreito ou uma pessoa pobre. E aí é que está o interessante das provas. Todos os espíritos reencarnados, independente da natureza das provas, seja a aprovação do rico, a aprovação do pobre, da miséria, da classe média, todos eles podem sair daqui com as provas e as expiações bem-sucedidas. Não é incrível isso? Tanto o rico pode ir para o céu, quanto o pobre, quanto a classe média. Porque não depende do outro, depende de como você lida com a sua prova. Isso é fantástico, né? Dentro da lei divina, não é um concurso que só vai sair 10 de cada 1.000. Só tem vaga para o primeiro colocado. Não. Esse é um concurso onde todos os espíritos têm a chance de alcançar o primeiro lugar. Que na obra de André Luiz, ele chama de completista. É aquele espírito que cumpriu o planejamento reencarnatório dele. Ora, o planejamento reencarnatório, ele se faz em cima das provas e das expiações. E um outro componente desse estudo, que é acessório aqui, dado que o nosso objetivo é provas e expiações, que é a missão. Se eu tenho provas e expiações, eu também tenho uma missão na vida. E a gente, às vezes, o espírita, acha que só tem missão gente grande, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Jesus, os apóstolos. Não, todos nós temos uma missão na vida. Todos, sem exceção. A gente não vem com um planejamento reencarnatório apenas de provas e de expiações, não. Cada um da gente tem uma missão a cumprir na Terra. Essa missão envolve, inclusive, fazer com que as provas e expiações sejam vencidas. Sua missão também é fazer com que a prova e a expiação que está destinada à sua vida seja bem sucedida. Olha que missão importante, faz parte da sua missão. E aí a gente vem, além de ter esse conjunto de provas e possíveis expiações, a gente vem com a missão de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser irmão, de ser um trabalhador no setor público, no setor privado ou no terceiro setor, de ser um estudante na sala de aula. Onde houver um dever, ali está a tua missão. Tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que, se você deixar de fazer, não é sua responsabilidade realmente. E na vida a gente precisa aprender o que nos cabe, o que nós temos responsabilidade e autoridade daquilo que é uma tarefa do outro. Porque a gente não dá conta se a gente for fazer até o papel do outro. A gente não consegue cumprir a nossa missão. A nossa missão envolve, inclusive, a solidariedade com o outro, mas não substituir ele naquilo que ele tem que fazer. Solidariedade é diferente de tomar do outro o que lhe cabe para eu fazer. Então, por isso que a gente tem que identificar quais são os meus deveres na vida. Eu tenho dever com meus pais,
Daí que tem até uma passagem de Jesus dizendo: honrai pai e mãe. Se isso é um dever, é uma missão. Eu tenho missão com meus pais, de socorrê-los na velhice, na maturidade, como eles cuidaram de mim na infância. É um dever de gratidão. É um dever de gratidão. E do jeito que tem pais que abortam um filho ou nascem e matam até pelo aborto ou abandonam, há filhos que abandonam os pais. Ambos os casos são graves, tanto do parte dos pais que abortam, como dos filhos que abandonam os pais. Ah, mas eu não tenho salário para manter nem meus filhos, como é que eu vou cuidar dos meus pais? Não é essa a questão. Esse dever se impõe, e onde comer um num prato, come dois. É esse o dever que se impõe como sua missão. Missão que se estende a você, se tem em relação aos pais, imagine em relação aos filhos. Que você colocou no mundo material. Você foi porta de entrada para os filhos na vida corporal. O dever filial, o dever dos pais para com os filhos é imenso. Se o pai e a mãe cumprirem a missão de colocar seus filhos no mundo, dando exemplos de cidadania, de fraternidade, de solidariedade, de respeito às leis e à vida em sociedade, já terão cumprido 70% da missão na Terra. Nossa principal missão na Terra é com os filhos. Tanto que os europeus não querem mais nem ter filhos. Os europeus estão envelhecendo e não querem mais ter filhos. O que está acontecendo na Europa é que eles estão procurando, trazendo gente de fora de outros países, porque não estão mais gerando filhos. E isso reflete um grau de egoísmo imenso. Sabe por que não se tem filho? Porque não quer repartir o salário com os filhos. Um casal que se casa, cada um com sua renda na Europa, prefere viver a vida sem filhos, porque assim vai poder viajar, ter uma vida melhor, um apartamento melhor, um carro melhor. Você sabe quanto custa colocar um filho no mundo, educar, criar, alimentar, vestir? Eles pensam sob essa ótica racionalista, materialista. Só que eles vão se extinguir. Se não tem filhos, o que acontece com aquele país? Portugal agora mesmo está fazendo convênio para que os brasileiros viajem e se mudem para lá, porque não tem quem morar nas casas. Então, a gente precisa entender tudo isso para saber quando a gente está fracassando na nossa missão. E, ao fracassar na missão, gera o quê? Karma. E como é que se resolve karma? Com provas e expiações. Isto vira um círculo vicioso. A pessoa estaciona num determinado grau evolutivo e fica ali. Ele reencarna para saudar adeptos e arruma outros. Ele reencarna para saudar adeptos e arruma outros. Ele não sai daquele degrau. Aí o livro dos Espíritos diz: ninguém retrograda, ninguém evolui. O máximo que pode acontecer é estacionar. A pessoa estaciona, Deus concede, os Espíritos concedem uma nova reencarnação, ele vem e repete o mesmo comportamento da vida anterior. E ainda pode se comprometer mais. Ele não evolui, ele não retrograda, mas na contabilidade divina, ele fica devedor mais ainda. Vai ter que voltar. Não é? Mas ele não evoluiu não. O grau de inteligência que ele tinha adquirido, ele mantém. O grau evolutivo espiritual que ele tinha, ele mantém. Mas quando ele olha para a conta dele, é como alguém que está gastando nos restaurantes, no cartão de crédito. Ele não evoluiu. Pode até aumentar o intelectual, né? Pode até ter mais informações. Ele não retrograda. Mas quando ele olha a fatura do cartão de crédito, ele diz: vou ter que parcelar isso aqui. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que termina parcelando também. Aí parcela em algumas vidas sucessivas. Chico Xavier diz: todo dia eu oro a meu Pai Deus, para que ele não lance as faturas todas de uma vez, porque eu não ia suportar. É um vício
Financiado. Então a gente precisa até parcelar esse tipo de débito, porque a gente não aguenta pagar tudo de uma vez. E eu lembro que até um tempo eu casei com Cristina e eu fui lá com meus primos Sérgio e Ricardo, aí eu dizia assim, meu Deus, eu não vim para passar prova nenhuma aqui, eu nunca tive uma dor, um sofrimento, eu não vim não para sofrer. Uma mulher maravilhosa, Uma uma mulher santa mulher. E, na verdade, a gente termina percebendo que tem dores morais. A gente pode até ter uma zona de conforto material, familiar, mas tem coisas que acontecem na vida que provocam dores. Dores que a gente considera perdas. E isso até no afetivo. Vamos lá para os jovens, né? Você já viu um jovem chorando por conta da namorada? Ou do namorado? Isso é uma prova. É uma dor moral. Que você encontra a pessoa chorando por alguém que ela se apaixonou. Às vezes se suicida. Pode até chegar a esse ponto, não é? Então, as dores morais, elas são, às vezes, mais fortes do que as dores físicas. E a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa dosar. A única emoção que a gente não limita é a da alegria, da felicidade, é do amor às pessoas. Mas a dor moral da tristeza, da saudade, da frustração, essa a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente não a controla, ela pode virar um buraco negro dentro da nossa alma. Já ouviram falar no buraco negro no espaço? Os físicos estudam isso e eles dizem assim, o buraco negro é uma situação, um espaço, um vácuo, que vai atraindo tudo do externo, entra nele e some. Então há jovens e há pessoas adultas e maduras que entram nesse vácuo, criam um buraco negro dentro da alma, que não há nada que se faça que consiga satisfazer aquela pessoa. A vida gira em torno dela e é engolido por esse buraco negro, da tristeza, da depressão. Esse conceito de espaço, de buraco negro, para você chamar a depressão de um buraco negro, é muito apropriado. Porque a pessoa em depressão, você leva para tomar sorvete, não resolve. Você dá um presente, não resolve. Você arranja amigos, não resolve. Manda para Disney quando quiser. Manda para Disney se tiver dinheiro e ele volta mais triste ainda. Se não tiver dinheiro, você dá um passeio com ele de bicicleta, não resolve. Arranja um namorado, a menina não quer. Arranja uma namorada, quer arranjar até casamento e a pessoa não quer. É um buraco negro porque tudo em volta dela mergulha nisso e a tristeza não desaparece. E para você frear isso, só uma ação de dentro para fora. Só uma construção de um alicerce emocional afetivo de dentro para fora. É a pessoa que tem que perceber que está sendo sugada, que está sendo ferida por essa situação, e ela que tem que dar um basta, com muita firmeza, como alguém que fuma, que bebe, que se droga, chega um dia assim e diz, a partir de hoje, eu estou jogando essa carteira de cigarro aqui e nunca mais eu vou tocar no cigarro. Nunca mais eu toco numa bebida. Nunca mais eu toco numa droga. Essa é a relação também com as dores emocionais. Você tem que dar um basta com muita firmeza, porque é uma prova moral que você não está conseguindo superar. É uma provação de ordem moral que a criatura não consegue superar, vira esse buraco negro, vira uma grande tristeza, uma depressão e uma morte espiritual. Ele nem comete suicídio, mas é um morto vivo na terra. Não consegue realizar nada. É um desperdício a reencarnação dele, porque ele não conseguiu fazer o que era necessário para fechar esse portal da tristeza e avançar no planejamento reencarnatório. Ela vai emudecer a sua voz, ela vai tirar o brilho dos seus olhos, ela vai frear seus movimentos, o seu corpo vai ficar rígido, sua alma rígida, e o olhar vazio no tempo dá uma sensação de uma existência desperdiçada. E aí você tem que superar isso. É você, lá dentro de sua alma, que tem que dizer assim, não posso mais viver assim. Se você não enfrentar essa provação,
não é uma expiação. É isso que é importante dizer. Essa aprovação moral não é expiação. Você tem a opção de sair dela ou não. Aí você diz, não, mas é além de minhas forças. Não, você veio para isso. Esse fardo você pode carregar, pode vencer. A expiação não, você vem sem orelha, está sem orelha. Até isso hoje tem plástica, né? Veio cego é mais difícil, mas já já a medicina arranja um jeito. Veio sem uma perna, bota uma prótese. Perdeu os dentes, bota uma prótese, faz um implante. Quer mudar a cor dos olhos, bota uma lente de contato. O nariz está feio, trabalha, arranja dinheiro e faz uma plástica. Tudo, até a expiação hoje, se você olhar direitinho, tem solução. Alguns casos, né? Não é? Ou tem, se não tem uma solução definitiva, tem um arranjo que lhe dá uma condição de uma vida mais plena. Meus amigos, nós temos provas e expiações, mas temos condições de superá-las. E mesmo aquelas que a lei é bem rigorosa, como é uma expiação, a gente já pode buscar o socorro da medicina, o socorro dos amigos e superar. E o amparo espiritual. E o amparo espiritual. Todas elas, inclusive, a maior provação que é a dor moral, que pode, realmente essa é a única que ninguém interfere lá dentro de você. O psicólogo não consegue dar jeito, embora ele possa lhe ajudar, e é até recomendável que você procure. Deus não vai interferir, porque Ele dá o livre-arbítrio e Ele sabe que você existirá até o infinito. Ele não vai se preocupar em tomar de volta o livre-arbítrio seu nem o meu. Deus vai deixar você ir até onde você acha que tem que ir. Mas estará sempre rodeando você de pessoas e de situações que na hora que você estender a mão assim, eu quero ajuda, essa ajuda vem. Você é que tem que perceber, levantar a mão, estender a mão, porque não lhe faltarão mãos para sair de qualquer situação na vida. Isso não é incrível? Qual foi a pessoa que até hoje chegou em uma situação a mais difícil do mundo, seja ela material ou espiritual, e disse assim, socorro, e não foi ajudada? Porque isso também está lá na Bíblia, quando Jesus diz assim, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Não é assim? Então a prova e a expiação, ela está no contexto de tudo isso, está no conjunto das nossas missões, superá-las, vivê-las, adaptar-se a elas, para que a gente alcance o resgate, mas sobretudo a gente encare tudo isso como a lei do progresso, nos convidando à perfeição. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.